Fala pessoal, tudo bem? Estamos iniciando o MachaCast X Business by Grupo CVR. Esse é o 8º episódio. Dessa vez eu estou fazendo com o meu parceiro, meu irmão, meu maninho, Felipe Ayran. Tamo junto aí, galera. A gente está entrevistando dessa vez aqui dentro do evento. Eu não sei se eu posso chamar ele de mago, mas um estrategista, né? Uma pessoa que tem mais de milhões de seguidores, tem mais de 1 milhão de seguidores, né? Tá com 1 milhão e 100 mil seguidores nas redes sociais, impactou milhares de vidas. Em todos os eventos que eu fui, as pessoas falam que quem perde a palestra dele se arrepende, e quem faz fala o quanto modificou a vida dele após ter vivido poucos momentos ali, né? Essas 2, 3 horas, às vezes, que acaba tendo uma palestra dele. Então é um prazer enorme estar entrevistando ele aqui. Com vocês, Anderson Luiz. Meu irmão, eu que me sinto honrado em estar aqui, tá? Gratidão demais pelo convite. Gratidão, Felipe, também por esse convite de estar aqui com vocês. Espero poder compartilhar um pouquinho de conteúdo aí, de conhecimento, a gente fazer essa troca de bate-papo aqui, para a gente poder crescer junto e para a galera que está assistindo aí também poder contribuir na vida desse povo, né? Uma das minhas grandes missões da vida é tirar a venda dos olhos das pessoas, venda mental, financeira, espiritual. E eu acredito que é para isso que eu estou pisando nessa terra aqui. Então não vim aqui para agradar o povo, mas sim para tirar a venda dos olhos. Bora lá. Quando eu conheci o Anderson, né, a primeira vez, foi no XBiz de Foz do Iguaçu. E depois da palestra dele, eu mandei um áudio para ele no Instagram falando, né, que eu esperava um dia poder sentar perto dele e poder trocar ideias, porque eu tinha certeza que o nosso propósito tinha muitas coisas parecidas, né? Então, fico muito feliz mesmo de estar te entrevistando. E não só isso, né? Fazer parte hoje aí da Fraternidade Black Belt também. É isso, mano. Estamos juntos. Caminhando junto aí. Até o fim. E tem novidade, né? Tem novidade, vem novidade por aí. Anderson, aproveitando o que o Felipe falou, né, sobre propósito, eu vi que o seu propósito de vida é ser feliz, né? E eu entendo que isso é fantástico, porque ser feliz, a gente acaba transformando as pessoas ao nosso redor. Eu queria entender um pouco sobre esse propósito e como o seu propósito já tem impactado a vida de muitas pessoas. O que você tem feito para isso? Eu queria que você falasse com as suas palavras quem que é o Anderson Luiz e qual que é o real propósito do Anderson Luiz. Cara, hoje você vê muita galera falando de propósito, tentando encontrar o propósito, uma galera em busca por esse negócio de propósito. Tem pessoas que nem sabem o que é propósito e talvez o que é propósito para uma pessoa não é propósito para outra. Eu vou falar o que é propósito para mim, né? Propósito, eu acredito que nós temos um único propósito aqui na Terra, que é o propósito de ser feliz e desfrutar. Esse é o nosso único propósito, é acordar todos os dias vivendo uma vida que é um tesão de viver. É óbvio que nós somos seres humanos e tem dia que a gente vai acordar meio para baixo. Só que é compromisso nosso fazer da nossa vida intensos momentos de felicidade. E felicidade eu costumo dizer que é um momento que você deseja que dure mais um pouquinho só, né? E quanto mais desses momentos tem na nossa vida, mais a nossa vida se torna uma vida feliz. Isso é propósito, é escolher aquilo que me faz feliz, aquilo que faz meu coração vibrar e usar isso em prol das pessoas, que é a missão. Então quando eu pego o meu propósito, aquilo, Ikigai fala disso, né? Quando eu pego o meu propósito, aquilo que me faz feliz, eu uso isso em prol das pessoas, para ajudar as pessoas a resolver problema, isso é missão. E a nossa missão, ela está muito ligada ao treinamento pelo qual a gente passou aqui na Terra. Então se você pegar todos os momentos mais desafiantes da sua vida, de alguma maneira vai estar conectado com o teu propósito e com a tua missão. Então hoje, por exemplo, tem o treinamento que se chama Método TES. Lá dentro do TES vão pessoas em depressão profunda, pessoas viciadas, pessoas com pensamentos suicidas, empresários com a empresa quebrando. E dentro de 4 dias eles conseguem reconstruir essa mentalidade, superar a depressão, a ansiedade, reconstruir seus negócios. E isso está ligado em todo o treinamento que eu passei, que as pessoas muitas vezes chamam de sofrimento, eu chamo de treinamento, porque eu passei por depressão profunda, eu tive problemas de vício dentro da minha família, perdi meu pai para o vício do álcool, perdi minha irmã para o vício do álcool, eu quebrei empresas minhas, chorando de joelho no estoque de uma empresa, que ele ficou gravado na minha mente. Só que quando a gente está passando por esses momentos, a gente não entende o porquê que a gente está passando. Esses momentos é um momento de treinamento para levar você a pegar teu propósito e cumprir a tua missão aqui na Terra. Quando você pega o teu propósito aliado com a tua missão e você entendeu o porquê que você passou pelo aquele treinamento, você verdadeiramente está tendo significância aqui na Terra. E eu acredito que nós estamos aqui para cumprir 3 pilares. Primeiro, desfrutar, e desfrutar tem a ver com felicidade. Tudo que é desfrute tem a ver com felicidade. Segundo, é prosperidade. Prosperidade é crescer. Então, todo dia nós
precisamos estar melhor do que ontem. Isso é crescimento. Melhor mentalmente, melhor financeiramente, melhor emocionalmente. E o próximo é transbordar, é plantar na vida das pessoas. É para quando você partir daqui, as pessoas lembrar do teu nome. Você foi significante nessa terra. É o legado que o pessoal tanto fala, né, Anderson? Isso. Anderson, eu entendo até falando assim sobre os outros episódios, tá? Eu tô ligando um episódio com o outro porque a gente falou de diversos temas aqui. Os episódios anteriores teve até um bate-papo que a gente fez com 2 médicos aqui, que é a Karina e o Léo, que são irmãos nossos ali da fraternidade do Daimon. E eles falaram, tipo, nesse bate-papo nosso a gente conversou muito sobre a qualidade de vida, né? Sobre, tipo assim, o que tá ligado, tipo, sobre a questão da mente. O Anderson, a gente vai falar sobre mente, né? Sobre como o que a pessoa deve fazer para melhorar a mente dela. Mas a mente está ligada com o corpo também, né, Anderson? E a gente estava falando sobre, por exemplo, hábitos que você pode mudar na sua vida, que isso faz a diferença na tua vida. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, até para... Cara, o cérebro é algo completamente separado da mente, é um órgão muito importante, né? Mas eu costumo dizer que mais importante do que o cérebro é o nosso intestino. O nosso intestino, nosso microbioma, nossa microbiota intestinal é onde é produzida a maior parte dos neurônios. Dopamina, ocitocina, cortisol, é produzido ali. Então, se a gente não tiver hábitos saudáveis, alimentação saudável, prática de atividade física, hábitos emocionais saudáveis, isso significa conviver com pessoas que te faz bem, conviver com pessoas que colocam brasa, né, na tua fogueira, que é a ambiência. A gente falou bastante. Se nós não tivermos cuidado com essa e qualidade de vida, quando a gente fala de qualidade de vida, não é só alimentação e prática de atividade física, é pessoas, é você olhar para o teu redor, olhar para as pessoas que estão ao seu redor e ver se de alguma maneira essas pessoas estão trazendo carga positiva ou carga negativa para você, porque nenhuma pessoa que está na tua vida, ela é neutra. Ou ela traz carga positiva ou ela traz carga negativa. E isso tem a ver com o nosso emocional e com o nosso espiritual. E uma vida de qualidade, viver uma qualidade de vida, é tudo isso. É o nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Esse embasamento aqui é o que muda todo o jogo. Então, se você quer ser um empresário de sucesso, se você quer ter sangue no olho para fazer as coisas acontecer, essa tríade aqui ela tem que estar equilibrada. Teu corpo, primeiramente. Teu corpo é a casa onde tua mente e teu espírito habita. Se teu corpo estiver zoado, cara, tua mente, teu espírito, em algum nível vai estar zoado. Ah, Anderson, mas tem empresários aí barrigudo, gordo pra cacete, os caras estão fazendo dinheiro, beleza. Só que como que tá as outras áreas da vida desse cara? Como que tá o espiritual, como que tá o familiar desse cara, como que tá o emocional desse cara, como que tá as outras áreas da vida, entende? Pra você ter uma ideia, né, esse pessoal que tava, eles são do SAMU, né, esses médicos, né, a doutora Karina e o Léo, e eles falaram, a gente tava falando sobre alguns dados, né. Cara, no Brasil, nos Estados Unidos está mais alto ainda, mas no Brasil a gente já está com 60% da população com obesidade. Quando eu falo obesidade, ainda não estou nem falando de só a pessoa que está acima do peso, né? Mas e para você ter uma ideia também na questão de risco, que é essa pessoa ter isso, na hora que o cara chega, por exemplo, para uma cirurgia, a primeira coisa que o médico pergunta é se a pessoa é obesa, porque ela está inflamada, ou seja, ela pode morrer a qualquer momento, né? E aí agora, até ligando num outro acontecimento, né? Tipo assim, a gente tem igual eu, por exemplo, eu tenho um filho, né? Ou, por exemplo, um empresário que tem uma empresa que várias pessoas precisam dele, né? Se o cara não se preocupa com isso, ele não está se preocupando com essas outras pessoas ao seu redor também, né? Total, velho. Eu acredito assim, ó, família é o que vai te dar suporte nas coisas, né? Então, às vezes, a pessoa tá pensando apenas nela, né, velho? Mas teus filhos, tua esposa, teu esposo, todo esse contexto de ter uma qualidade de vida não envolve só você. É um ecossistema, né? Precisa ser ecológico, é você pensar num todo, é você pensar nas pessoas que você ama, né? Pra mim, basicamente, é isso. Anderson, assim, na parte eu queria conversar assim um pouco mais assim nessa parte, por exemplo, da sua especialidade, né? Hoje eu queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência. Você até comenta nas suas palestras, você comenta sobre o Tony Robbins, né? Que você fez, eu acho que um treinamento com ele. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse treinamento, sobre essa qualificação sua e sobre o que isso pode impactar. Porque eu vejo que hoje você também é um mentor de pessoas que querem entrar para essa área, né? O Felipe mesmo é um exemplo dele, ele se espelha muito no que você tem se transformado, e eu vejo que hoje ele está seguindo
os seus passos, né? Acho isso muito, muito bacana. Eu queria que você falasse um pouco sobre Cara, eu isso. costumo dizer o seguinte, que todos os resultados que a gente tem na vida, todos os resultados, você pegar a vida financeira, os resultados do teu negócio, os resultados nos teus relacionamentos, todos os resultados que você tem na vida é apenas o fruto de uma raiz. Né? E essa raiz são os seus padrões mentais. Eu nem estou falando de cérebro, estou falando de padrões mentais. Esses padrões mentais, eles vão definir se você vai ser uma pessoa rica ou se você vai ser uma pessoa escassa financeiramente. Esses padrões mentais vão definir se você vai ter um relacionamento duradouro, um relacionamento que te traga alegria e felicidade. Esses padrões mentais vão definir se você vai ser obeso, se você vai ter um corpo sarado, se você vai ter saúde, ou se você vai ter doença. Esses padrões mentais definem os seus vícios, as suas dependências emocionais, que talvez levaram anos, que estão na sua vida, tem pessoas que estão viciadas há anos, e quando a gente conhece da PNL, que é a programação neurolinguística, a gente consegue resolver isso em um estalar de dedos, e as pessoas nem acreditam nisso, porque isso tem a ver com a mente, é eu identificar quais são os padrões mentais e resolver isso, né? Então, eu estava falando do TES agora há pouco, tem pessoas que vão para o treinamento e em 4 dias consegue superar a depressão, 4 dias consegue superar a ansiedade, tem pessoas que falam assim, cara, mas isso é duradouro? É duradouro. Porque nós instalamos um outro padrão na mente dessa pessoa. Tinha um padrão de vício, um padrão de depressão, um padrão de ansiedade. Só que da mesma maneira que eu aprendo alguma coisa negativa, eu aprendo algo positivo. Então a PNL trata disso. A PNL ela trata de padrões de excelência. Então quando eu descobri a PNL, eu falei, cara, é isso que eu preciso estudar. E quem que era referência no mundo em PNL era o Tony Robbins. Eu fui para os Estados Unidos estudar com o cara. Eu falei, cara, o que esse cara está fazendo aqui nos Estados Unidos eu vou fazer no Brasil, porque eu não acredito que tem diferença de ninguém. Todos nós somos iguais. Se alguém conseguiu, você consegue. Você só precisa perguntar assim, cara, quem aquele cara precisou se tornar para ter esse resultado? Eu preciso identificar quais são as crenças que esse cara tem, quais foram as habilidades que ele precisou desenvolver, quais foram os conhecimentos que ele precisou pagar o preço e quais foram as pessoas que ele precisou se conectar. Quem ele precisou se tornar para chegar lá. Porque se ele chegou, eu também vou chegar. E foi esse o jogo que eu comecei a jogar. Então eu comecei a me inspirar nos grandes nomes do mundo na área de PNL. E hoje o TES é um dos maiores eventos do mundo aí de PNL e de inteligência financeira. Show, show. Ô Anderson, eu vejo assim que a maioria dos empresários, a gente está há muito tempo trabalhando ali com contabilidade, a gente vê muitas empresas quebrando, né? E até 2019, mais ou menos, eu atrelava isso aí à questão do comportamento do empresário. Na verdade, até hoje eu vejo que existe muito dono de CNPJ e pouco empresário, porque a pessoa não se comporta como empresário. E o que eu acho legal, né? Eu vejo que você nunca para de estudar. Você sempre está comprando livros, se atualizando, fazendo, né, outras mentorias. E quando eu cheguei no X-Business, em 2019, eu tinha feito um Empreitec. E ele trabalha bastante sobre comportamento. Cara, eu vim no X-Business justamente pensando assim, eu vou somente para ir junto com meu pai e meu irmão, porque eu já sei tudo. E aí, quando eu conheci você, eu comecei a ver que antes do comportamento tem um pensamento, tem um sentimento, tem as crenças. E é muito legal, né? Então, como que o empresário faz para reprogramar essas crenças dele? Então vamos entender, mano, o que é crenças? Crenças é tudo aquilo que eu acredito consciente e inconscientemente. As nossas crenças, elas são uma autorrealização. Mais cedo ou mais tarde ela acontece na tua vida. Então, por exemplo, se você tem medo de ficar sem dinheiro, você tem medo do teu negócio quebrar, você tem medo do teu negócio falir, mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Isso é uma crença. Isso é uma crença que eu venho sustentando. Esse tipo de crença, todos os nossos pensamentos são derivados das nossas crenças. Então, tudo aquilo que eu acredito de maneira consciente ou aquilo que eu não tenho noção, mas que está no meu inconsciente, vem os meus pensamentos. Os meus pensamentos determinam a maneira que eu me sinto determina como eu me comporto nos ambientes que eu estou, os meus comportamentos trazem os meus resultados, que as minhas decisões vêm dos meus comportamentos, tá? Então, como que as crenças nascem? As crenças nascem por uma mentira repetida várias vezes, né? Então, se você repetir uma mentira várias vezes para o teu cérebro vai pegar aquilo como verdade e transforma numa verdade para ele. Então, as crenças acontecem por repetição de informação ou por um impacto emocional muito forte. Toda vez que tem um impacto emocional muito forte, meu cérebro vai falar assim, cara, isso aqui é importante. Você precisa registrar essa informação. Ou toda vez que tem uma informação repetida, meu cérebro vai fazer a mesma coisa. Pô, isso aqui é importante. Então você registra essa informação aqui.
Baseado nisso, vem os pensamentos. Então, como que eu mudo as crenças? As crenças eu mudo mudando os ambientes que eu frequento. A partir do momento que eu mudo a minha ambiência, eu mudo o resultado lá na ponta. Porque se eu mudo a ambiência, eu mudo pessoas que eu convivo. Se eu mudo pessoas que eu convivo, eu vou mudar o que eu estou ouvindo e o que eu estou vendo e os ambientes que eu estou participando. Se eu mudo esse tipo de informação repetida que está chegando até mim, vai começar a mudar meus pensamentos. Então, digamos que a gente começa a conviver com empresários bilionários, multibilionários. De tanto ouvir e ver esses caras, começa a vir novos pensamentos que talvez a gente não tinha antes. E isso veio de uma crença que foi instalada pela repetição. Esses novos pensamentos vão assim, pô, eu posso fazer essa estratégia aqui, eu vou fazer essa estratégia, eu faço a estratégia, meu comportamento veio de um sentimento de poder, eu posso fazer. Veio a estratégia, fiz a estratégia, tive o resultado. Pode não ser o resultado igual ao dos caras, mas vai ser um resultado parecido e mais cedo ou mais tarde eu vou ter um resultado igual ao daqueles caras. Então, se eu quero mudar qualquer fruto na minha vida, seja dinheiro, seja obesidade, seja relacionamento, o primeiro passo de tudo é mudar a ambiência. Dentro do curso Empreitec, né, ele tem lá os 10 comportamentos dos empreendedores de sucesso. Existe 10, por exemplo, crenças dos empreendedores de sucesso? Você consegue trazer isso ou podemos resumir isso à fé? Que a coisa tem que ter um pensamento positivo. Isso é um padrão, né? Mas, por exemplo, se você pegar a mentalidade de empresários que se dão bem, empresários que têm negócios escaláveis, você vai ver que a mentalidade dos caras é bem parecida, mas não existe uma lista de crenças, não tem isso. É porque entendeu? isso daí está ligado muito ao acontecimento de cada um, que aconteceu na vida de cada um. Por exemplo, tipo, o cara perdeu um pai. O cara só vai entender o que é perder um pai se você perder um pai. A gente conversou muito sobre isso, o Anderson, nos episódios anteriores. A gente estava conversando até, lógico, a parte da cultura, por exemplo. Tipo, existem vários fatores que mudam, né? E até sobre a pirâmide de Maslow lá, sobre o cara não tem ainda condição financeira e tal. E isso vai mudar totalmente tudo isso daí, né? E até sobre... Agora, eu queria que você falasse mais sobre acontecimentos. Isso que você está falando aí, tem uma pesquisa... 2 economistas fizeram essa pesquisa nos Estados Unidos, né? E eles identificaram o seguinte, que pessoas que moram em áreas de pobreza mesmo extrema, a chance dessa pessoa mudar a vida financeira dela é quase nula. Tipo, acontece, 1 em 1 milhão acontece. Mas a chance desse cara mudar a vida financeira dele é quase nula. Por quê? Enquanto ele convive com aquela mentalidade de escassez, enquanto ele convive com aquela mentalidade de pobreza, ele está tendo acontecimentos na vida dele que ele vê que dinheiro não é fácil, que dinheiro é difícil. Muda, né, Anderson? Quando ele muda é mais difícil dele voltar, né? Aí qual que é o jogo? Qual que é o jogo aqui? Por quê? O ambiente, ele tem uma força muito pesada. Então, a motivação, eu costumo dizer, né, que a motivação não é nada perto da ambiência. A ambiência, ela muda qualquer jogo. Então, o que mostra essa pesquisa aqui? Essa pesquisa mostra que uma pessoa em ambiente de extrema escassez, em ambiente de extrema pobreza, ela pode mudar sim. Só que a força que ela vai precisar fazer para sair dali é muito maior. Muito maior. Porque está muito mais enraizado. Muito maior, né? Está muito mais enraizado. Mas... se pudesse ressaltar uma crença que pessoas de sucesso têm, eu crio as minhas oportunidades. Acreditar em si. Eu posso mudar o meu ambiente. Então eu não preciso ser refém do ambiente. Eu não estou evoluindo porque eu estou numa comunidade aqui pobre. Não, então eu não posso ser refém do ambiente. Eu posso mudar de ambiente. Né? Eu que escolho se eu fico aqui ou se eu mudo de ambiente. E eu gosto muito da Bíblia, né? Que a Bíblia ela dá aula em todos os níveis. Né? Saia da tua terra, saia da tua parentela e vai para onde eu vou te mostrar. Sai dos teus ambientes e vai para onde eu vou te mostrar. Né? Legal, top. A gente falou de ambiente, de crenças. Eu até puxei um pouco ali sobre essa questão dos acontecimentos. Eu queria entender um pouco se o Anderson poderia me falar sobre isso, né? Sobre o impacto dos acontecimentos, tanto positivos quanto negativos, né? Por exemplo, o nascimento de um filho. O Anderson é pai também, né, Sim. Anderson? Então, tipo assim, o Felipe também é pai e eu também sou pai. E eu converso com todo mundo que teve filho e a partir daquele momento, tipo, é como se a partir daquele momento a minha vida é outra. Eu queria que você me explicasse um pouco sobre isso e, tipo assim, se existem maneiras de pessoas que não tiveram essa sensação na prática a ter, porque é quase que meio que, se você conversar com alguém que não tem filho, meio que não... Eu acho que para ter essa sensação de ter filho, é só tendo filho. Só tendo filho. Não tem outro, então, não tem então como. isso que eu queria... O jogo dos acontecimentos é o seguinte, eu entender o seguinte, cara.
Nenhum acontecimento que tem na nossa vida, absolutamente nenhum, ele é positivo ou ele é negativo. Não existe esse acontecimento positivo e esse negativo. Não. Ele pode melhorar ou piorar a sua mente. O que existe é a intensidade de sentimento que eu coloco no acontecimento. Então entenda o seguinte, vamos lá, uma pessoa que terminou um relacionamento, por exemplo, ela pode sofrer pro resto da vida, por causa do término daquele relacionamento, ou ela encarar como uma mudança de ciclo. Acabou o ciclo, eu tô indo pro próximo ciclo. Só que aquilo fez ela aprender de alguma maneira, né? Isso é a grande diferença entre dor e sofrimento. Todos nós vamos passar por dor na vida. A dor faz parte do nosso crescimento. Agora, o sofrimento, ele é o arrastar da dor. Então, dor, todos nós passamos. Dor faz parte do crescimento. Para você ir para o próximo nível, para você crescer, você precisa passar por dor. Só que o sofrimento é o arrastar dessa dor pela vida inteira. Quantas pessoas você conhece que, por exemplo, está sofrendo até hoje por algo que aconteceu há 10, 15 anos atrás? Sabe? Essa parada que aconteceu há 10, 15 anos atrás gerou dor nela. Só que esse sofrimento veio da opção dela de sofrer. Entende? A opção da dor nós não temos, muitas vezes. A dor, ela é inevitável. Muitas vezes nós não escolhemos sentir dor. Muitas vezes a dor vem inevitável. Você perde uma pessoa que você ama. Essa pessoa partiu para o próximo nível. Você não conseguiu salvar a vida dessa pessoa. A dor é inevitável. Agora, sofrer o resto da vida é decisão. Então, precisamos passar pelo período de dor e dar um prazo para aquilo. Cara, tá, perdeu alguém, chegou num término de relacionamento, vive o luto, chora pra caralho, faz o que tem que fazer aí, mas coloca uma data para isso terminar. Porque se você não colocar uma data para isso aí terminar, isso aí vai virar sofrimento na tua vida, isso aí vai foder com toda a tua vida. Depressão. Então a parada dos acontecimentos, só complementando ali, é entender o seguinte, que nenhum acontecimento, ele é positivo, ele é negativo. Todo acontecimento, eu coloco foco de sentimento nele. Ele vem do meu foco de significado que eu dou para aquele acontecimento. Eu posso significar esse acontecimento como algo terrível, né? E levar esse algo terrível pro resto da vida. O que pode ser, de fato, às vezes, dependendo. E eu posso significar esse acontecimento como algo libertador, né? Vou dar um exemplo. Entendi. Vou dar um exemplo. Por exemplo, vamos lá, eu perdeu o emprego. Você pode, cara, pô, que merda, perdi meu emprego, não sei o quê. Nossa, graças a Deus, agora eu vou abrir meu negócio. São dois focos completamente diferentes, sabe? Ponto de vista, né? Então e os acontecimentos têm essa carga que nós colocamos neles, sabe? Eu ia falar sobre essa questão, você comentou a questão do luto, né? Viva o luto. E quando a pessoa quer ser forte e segurar isso, ela começa ela vai ferrar a vida dela, né? Ela vai ferrar. Essa questão do luto, você tem que viver o luto. Você terminou um relacionamento, chora pra caralho, coloca aí uma semana que você vai sofrer, vai ouvir sertanejo sofrer, você vai chorar pra cacete, fica aí uma semana sofrendo. Passou isso, velho, aí começa o sofrimento de verdade. Então coloca a data pra essa dor, esse micro sofrimento acabar. Porque senão você vai arrastar isso pra vida. Isso vai te impedir de viver outros relacionamentos. Isso vai te impedir de viver momentos felizes na vida, sabe? No caso, quando a pessoa não vive esse luto de determinada situação, que ela deu o sentimento, né, pesado ali no momento, pode dizer que ela acaba vivendo depois, tipo, ela vai psicossomatizar cigarro, isso. Ela vai psicossomatizar isso. Ela vai descontar em vício, né? De alguma maneira vai descontar em vício, e de alguma maneira isso vai virar doença no corpo dela, doença psicossomática. Tá? Então, se você, por exemplo, você tem que falar e não falou, você tinha que xingar e não xingou, você tinha que abraçar e não abraçou, tudo isso que você tinha que fazer e não fez, você vai psicossomatizar, você vai guardando, e uma hora a panela de pressão vai explodir, velho. Uma hora vai dar ruim, você vai cair em vício de droga, você vai buscar várias vias de fuga, vai ter problemas de saúde. A maioria dos problemas de saúde, mais de 90% dos problemas de saúde são psicossomáticos. Ou quer dizer o quê? Isso vem da somatização de coisas que ele tinha que fazer e não fez, e da má gestão de pensamento. A tua má gestão de pensamento leva o teu corpo a adoecer. Então a importância de eu entender que os meus pensamentos determinam todo o jogo da minha vida e que esses pensamentos estão ligados àquilo que a gente falou no início, a nossa qualidade de vida, mano, eu preciso ligar a anteninha e começar a cuidar da ambiência, que é a qualidade de vida. Na parte um dia eu estava conversando com um cliente meu que ele é espírita, né? E aí ele falou sobre como fala, assassino. As pessoas estão se matando lentamente, né? E isso aí ele é atrelado justamente a essa situação também, né? Uai, total demais, ó. A pior droga que existe hoje na vida é ter uma droga de vida, né? Não é a cocaína, né? O crack, ter uma droga de vida é isso, cara. É não fazer isso que nós estamos falando aqui, né? Cuidar dos pensamentos, cuidar da mente. Legal, Anderson. Ô Anderson, hoje eu tenho visto, eu fui até assistir sua palestra em Curitiba, né?
Eu queria saber assim sobre essa parte do Anderson empresário, até mudando um pouco dessa parte agora, falando da mente, eu queria falar dessa parte empresária. Quais são os negócios do Anderson? O que o Anderson hoje atua nessa área? Eu vejo que você fala muito sobre a parte financeira, né? E como isso é importante, né? Igual a gente fala de felicidade, né? Você tem o objetivo de ser feliz e mesmo que os outros falem, dinheiro não traz felicidade, mas a gente sabe que no mundo que a gente vive, de certa maneira o dinheiro pode trazer sim felicidade. Então eu queria que você comentasse sobre isso. Quem fala que dinheiro não traz felicidade é pobre. Você só vai ouvir pobre falando que dinheiro não traz felicidade. Você não vai ver um cara rico falar, dinheiro não traz felicidade. Então quem fala que dinheiro não traz felicidade é porque não tem dinheiro. Ou porque tem medo de fazer dinheiro. Você não vai ver um cara extremamente potente quanto a negócios, quanto a vida financeira, falar que dinheiro não traz felicidade. O dinheiro pode não trazer felicidade, mas ele traz facilidade para a sua vida. Né? E facilidade tem a ver com diversas coisas. Por exemplo, você garantir um plano médico melhor. O dinheiro ele pode não comprar saúde, mas ele pode pagar os melhores médicos para amenizar teu sofrimento, né? O dinheiro ele pode não trazer a felicidade, mas ele vai trazer a facilidade. Só que como a nossa sociedade é uma sociedade de mentalidade escassa, a nossa sociedade é uma mentalidade programada para a escravidão, então é muito melhor eu dar uma justificativa do porquê eu não tenho dinheiro. Então toda pessoa que fala que dinheiro não presta, os ricos são gananciosos, dinheiro não traz felicidade, é uma justificativa do porquê ele não tem dinheiro. Então toda vez que você ouvir alguém falar, cara, dinheiro não traz felicidade, ele está querendo dizer o quê? Essa aqui é uma justificativa do porquê eu sou pobre, do porquê eu sou escasso, né? E a questão de construção de riqueza tem a ver com mentalidade. O nosso sistema de ensino, o nosso sistema religioso, o nosso sistema político, o sistema como um todo, ele não quer pessoas financeiramente livres, porque pessoas financeiramente livres são pessoas perigosas para o sistema, porque pessoas financeiramente livres não precisam do sistema para viver. Por isso que o empreendedorismo às vezes não tem um tema dentro das escolas, às vezes. Não tem. E quando tem é muito leve. Educação financeira, por exemplo, não existe isso dentro das escolas. Então, tipo assim, até continuando nesse assunto. E isso que você está falando é legal por quê? Por que é legal a gente tocar nessa chave? Porque você vai pegar a diferença da mentalidade, por exemplo, do jovem brasileiro, do jovem americano. Qual que é a mentalidade do jovem brasileiro hoje? Qual que é a mentalidade do cara que completa 18 anos hoje? A mentalidade desse cara é uma mentalidade de, cara, eu vou tirar minha carteira, eu vou comprar meu carro, né? Vou financiar meu carro, vou entrar na faculdade. Essa é a mentalidade. Vou rebaixar o carro, vou pôr som. Mentalidade de jovens de país de primeiro mundo, velho, é construção de negócios. É construção de riqueza. Então o jogo sobre dinheiro não é que o mundo é um mundo que não tem riqueza. O nosso mundo é extremamente rico. É que a pobreza, ela domina a mentalidade das pessoas. E só para a gente encerrar aqui, quanto mais o sistema político deixar as pessoas pobres, mais eles vão manter eles no poder. Porque são os pobres que mantêm essas pessoas no poder. Sobre essa questão que você está falando da política, né? Hoje eu vejo, né, a maioria das pessoas tem seguro do carro, paga um plano de saúde, paga escola particular. Só que seria uma obrigação do governo trazer isso aí para a população, né? Uma saúde de qualidade, uma educação. E aí eu atrelo isso um pouco ao seguinte, quem que é o responsável real por isso? De certa forma, acaba sendo até os empresários. Por quê? A grande maioria dos empresários não paga 100% dos impostos e eles não podem fiscalizar o governo. Só que isso talvez também está ligado à educação que a gente falou lá atrás, né? Tipo, de não ter conhecimento, até de não ter conhecimento sobre isso. Igual o seu Mário esteve aqui com a gente conversou com o seu Mário, né? O seu Mário falou, ele não estudou, né? Ele falou assim que ele não é que ele não estudou, né? Na época dele ele não era o melhor aluno da escola. Eu já vi o Anderson falar sobre isso, sobre o melhor aluno da escola. Pode ser que o pior, o cara do fundão, ele pode ser o melhor depois. O seu Mário é um exemplo vivo disso. Ele falou que ele não gostava de estudar e não estudou e hoje ele é um dos maiores empresários do Brasil, né? Só que ao mesmo tempo, não significa que ele não buscou conhecimento depois. Ele estudou depois e inclusive ele falou que ele fez uma faculdade para os funcionários dele e depois disso, depois dele fazer essa faculdade ainda, ele falou que, cara, tem 3 médicos formados que eu pago a faculdade deles que eu nem conheço, entendeu? Então, assim, a educação muda bastante, mas só que
de uma maneira que hoje no Brasil poderia ser diferente, né? Sim. É assim mesmo. Sobre a questão que eu estava falando da culpa dos empresários, talvez por eles não ter consciência disso, né? Na questão da importância do tributo, né? Porque o tributo, teoricamente, ele Tá, é mas pra isso. de onde que vem essa mentalidade? Isso aí vem do Dos ambiente. filmes. Não, Cara, de onde você vai que assistir vem? um Mas filme- pega a colonização do Brasil, É, de onde que vem? colonização do Brasil, De onde lá que vem? atrás, da onde... Como que veio a colonização do É. Brasil, né? Foi essa criação de Essa mentalidade criação. que nós tivemos no Brasil, Sim. de querer as coisas do jeitinho fácil, né? De dar um jeitinho fácil nas coisas. E aí não tem como você querer políticos honestos se o povo é corrupto, velho. Não existe. A corrupção começa aqui embaixo, a corrupção começa por nós, a corrupção começa pelo povo. Enquanto não tiver essa mudança de mentalidade, e essa mudança de mentalidade vem com debates, vem com a galera ouvir sobre isso aqui, vem com mudança de ambientes, enquanto não tiver isso, velho, não vai corrigir o sistema. E se você pegar o sistema em si, ele não vai mudar. Porque o sistema em si é todo conectado. O sistema político é conectado com o sistema religioso, é conectado com o sistema de ensino. Hoje os maiores líderes religiosos estão dentro da política. Então tudo é conectado. Tudo conectado para quê? Para dominar o povo. Se nós temos uma máquina que domina o povo, velho, o povo vai trabalhar para nós. Entende isso? Então foi construída uma máquina para dominar o povo. O sistema político, o sistema religioso, o sistema de ensino, indústria farmacêutica, sistema, indústria alimentícia. Velho, você pega isso aqui, tá tudo conectado. Tudo isso aqui é para dominar o povo, para o povo ficar dependente. Não, aí, para finalizar essa parte também, na parte tributária ali, eu vejo o seguinte, que tipo, às vezes o empresário ele paga mais imposto do que ele deveria por não conhecer, não fazer o estudo tributário, não ir buscar informação, né? Aquilo que você fala. Às vezes a pessoa sofre por falta de conhecimento. E aí ele está lá pagando uma alíquota de 15% e aí ele sonega metade. Só que talvez ele poderia estar pagando 100%, fazendo certo e pagando uma alíquota menor. Uma alíquota menor por ter feito um estudo tributário certo. Então, eu acho que através dessa busca de conhecimento, busca de empresas, né, que fazem esse trabalho de forma correta, encaixando dentro do que a lei permite de ser feito, né? Eu acho bem legal porque o Anderson, quando a gente começou a conversar, você sentou na mesa e falou, olha, eu quero pagar tudo dentro da lei. Eu quero que você faça um estudo tributário para fazer tudo certinho. E a gente conseguiu fazer ainda para você, né? Baixar a alíquota e pagar 100%, pagar 100% dentro da lei. Seu Mário Gazin falou que a última vez que ele sonegou imposto foi em 1998, que depois que ele parou de sonegar, ele falou que foi onde que ele teve uma libertação na vida dele. É isso. Mas essa libertação, eu vejo que tem muito a ver, porque é o seguinte, muitos empresários, teoricamente, ele deixando de pagar o imposto, ele está colocando um dinheiro no bolso dele, que é da saúde, é da segurança, é da saúde. Então, ele está matando algumas pessoas, teoricamente, para colocar esse dinheiro no bolso dele. Essa é a realidade. Sobre mentalidade, eu vejo que o Anderson, ele é uma pessoa que ele tira as pessoas de dentro das prisões mentais, né? Porque o pior lugar do mundo, eu acho que é um presídio. Talvez, eu acho que é pior até do que um cemitério, é um presídio, né? E muitas pessoas estão presas dentro desses pensamentos, né? Por exemplo, até tem uma frase que eu vi uma frase não, né? Freud fala que... Vou falar sobre sonhos agora, né? Que sonhos são desejos reprimidos, que você não tem coragem, né? Tipo assim, eu tenho vontade, cara, de fazer aquilo, mas eu não faço. Aquele cara que é CLT e tem vontade de empreender, mas não empreende, né? Então eu quero que você fale da importância dessa libertação, né? Do que você faz nisso daí, para libertar esse cara, para fazer com que ele tenha coragem, não só de empreender, e de um empresário também que às vezes está pensando em desistir, porque a gente conversou muito até nos episódios anteriores, tipo, eu vou falar duas vertentes para ficar mais fácil, para não confundir muito, mas tipo assim, tanto do CLT que quer abrir uma empresa, como de um empresário que ele já empreende, mas ele desiste do negócio dele. Tipo assim, cara, meu negócio tá dando prejuízo e ele desiste, porque a gente conversou que, até o seu Mário falou assim, voltando até no seu Mário, desculpa eu estar falando muito, assim, dos episódios anteriores, ele falou assim, cara, uma empresa de 30 anos é uma empresa bebê. E no Brasil as pessoas abrem empresa tipo em 1 ano e não tá dando certo. Meu Deus, não deu certo, eu vou fechar, cara. E desiste, as pessoas desistem. Eu vejo que o trabalho que você faz, ele é muito voltado para a pessoa não desistir. Cara, não desista do que você acredita, né? Eu queria que você falasse sobre isso, sobre a importância da pessoa ter um objetivo e fazer com que esse objetivo aconteça, mas nunca não desistir daquilo e ter essa força para fazer aquilo. Essa parada de não desistir, você vai ver muitas pessoas falando assim, cara, não desista, o contrário de sucesso é desistência.
Cara, existe uma grande diferença entre desistir e perceber que não vale a pena. Porque tem muitas pessoas que vivem dando murro em ponta de faca, achando que eu não vou continuar aqui porque eu não posso desistir, porque se eu desistir eu vou ser fracassado. Mas não é que isso é burrice. É diferente de isso querer é burrice. de verdade. Agora, isso aqui eu preciso perceber que não vale a pena. Agora, desistência é quando eu vejo que algo vale a pena e tá demorando eu chegar lá e aí eu vou parar no meio do caminho. Mas eu desisti de algo que valeria a pena. Isso aqui também é burrice. São os dois extremos. Entendi. Então eu preciso perceber qual que é a diferença entre desistência e perceber que não vale a pena. Quantos empresários, empreendedores estão dando murro em ponta de faca em algo que não tem escala, em algo que não tem uma receita previsível, que não tem como ele escalar esse negócio, e ele está secando o gelo financeiro, está dando murro em ponta de faca. Ele deveria perceber que isso aqui não vale a pena e já mudar o foco. A mesma coisa é com empresários que têm um negócio de ouro na mão, mas não sabe escalar. Por não saber escalar, talvez ele não tenha o tempo de maturação, não espera o tempo de maturação para chegar no objetivo, ele desiste, né? E tudo isso vem da mentalidade. Eu costumo dizer o seguinte, cara, que a pobreza e a riqueza estão na mentalidade das pessoas. Se você tirar o dinheiro dos mais ricos, colocar na mão dos mais pobres, em 2 anos esse dinheiro volta para a mão dos mais ricos. Por quê? Os ricos são gananciosos, os ricos não prestam, os ricos não sei o quê. Não, porque os ricos têm mentalidade de riqueza e os pobres têm mentalidade de pobreza. Enquanto eu não mudar a mentalidade, eu não mudo o jogo do meu negócio, eu não mudo o jogo da minha vida financeira. A raiz de tudo está na mudança de mentalidade. Eu venho de uma família extremamente pobre. Só que nascer pobre é condição, morrer pobre é decisão. Eu que decido se eu vou querer continuar nesse estado de mental escasso ou se eu vou querer mudar minha mentalidade para uma mentalidade rica e próspera. E como que eu mudo essa mentalidade? A gente volta a falar de ambientes. Eu só mudo mentalidade mudando a ambiência que eu estou. Se eu quero ter uma mentalidade de empresário bem sucedido, se eu quero ter uma mentalidade de pessoa rica, eu preciso começar a conviver nesse tipo de ambiente. Anderson, mas eu não tenho condições de conviver nesse tipo de ambiente, porque esses caras é muito difícil chegar neles, cara. Não, a gente tem internet. Nós temos vídeos no YouTube, assistindo essa edição do podcast é sobre mentalidade. Então você só não muda, isso aqui é ambiente, você só não muda ambiente se você não quiser hoje, entende? Faz sentido isso? E tem uma escala para você mudar o ambiente, igual eu tava falando até com o pessoal aqui, né? Você não precisa, às vezes você não tem dinheiro para entrar, para fazer um treinamento top ou estar num evento, né? Igual esse evento aqui, igual o evento do Anderson, ou entrar numa fraternidade. Cara, inicia lá pela associação comercial da tua cidade, vai participando de grupos, vai aumentando, vai subindo até você chegar, né, a uma fraternidade, a um lugar que você frequente um ambiente maior, né? Então, tipo, é só querer, né? É isso. É mais que querer, né? É se comprometer com aquilo que ele quer. Então, esse é o jogo. Por exemplo, o cara mora numa cidade pequena, eu quero mudar. Então, vai lá. Uma dica para quem quer mudar a vida financeira, para quem quer enriquecer. Você mora numa cidade pequena, você quer mudar o jogo da tua vida financeira, começa descobrindo quem são as pessoas mais ricas da tua cidade. Depois disso, quais são os lugares que essa galera frequenta. Qual que é a academia que ele vai, qual que é a barbearia que ele vai. Começa a frequentar esses lugares no horário que esse cara está lá. E de alguma maneira comece a aproximar, entregar valor para esse cara, agregar valor na vida dele. Logo você começa a se conectar com esse cara. Qual que é o grande erro das pessoas? Né? O grande erro das pessoas é que elas querem ser interesseiras antes de ser interessante. Tem que se doar. Né? A gente falou sobre networking, até o Ernesto veio aqui com a gente falou sobre a definição exata do networking, né? Primeiro você se doa, né? Aí depois é uma relação mútua, né? Que você vai... Que tem que ter, tem que ser para os dois lados, até isso virar uma conexão de fato, né? É isso. Só que a galera fala muito assim, cara, tem que fazer network. Cara, é a maior mentira que tem. Network não se faz, esquece isso. Não pode ser obrigado a fazer network. Não é né? isso. A questão é a seguinte, network não se faz, network se paga o preço. Você não vai se conectar com um cara de valor se você não pagar o preço para estar próximo daquele cara. A galera acha que é de graça, não é de graça. Network não se faz, network se paga o preço. Você vai fazer network com quem que você vai fazer network? Você vai fazer network com teus pares, com a galera que você já trabalha junto, com a galera que está no mesmo nível mental que você, aí você faz, porque você não precisa pagar. Sim. Agora, para você ir para o próximo nível, você vai ter que investir tempo, você tem que investir energia, você tem que investir dinheiro para ir para o próximo nível. Então, network de verdade para você ir para o próximo nível se paga. Network se compra. Porque network não é caridade, né? Tipo assim, você não vai pedir lá, tipo, cara, vem aqui, não é assim, né? Você tem que estar de igual para igual, né, de alguma maneira, e para você chegar lá você tem que estar alcançando isso daí. Exatamente isso. Legal, Anderson. Até falando, continuando sobre esse assunto aí, né, que é uma coisa que quando a gente fala sobre a mentalidade, você fala a mentalidade de riqueza, né, de você, cara, você tem que
que ter essa mentalidade de riqueza, né? Às vezes a gente foi criado, eu falo isso que é uma coisa que é uma dificuldade, eu acho que talvez as pessoas, quando a pessoa fala isso, às vezes ela fala assim, o cara tá se achando, tal. Eu queria que você falasse sobre isso, porque o ambiente que a gente foi criado, né? Tipo, não sei você, mas a gente fica, tipo, falando muito sobre isso. Aquele cara não é humilde, aquele outro é não sei o quê, tal. Eu tenho raiva com todas as minhas forças da pobreza, velho. Se tem um negócio que eu tenho raiva, é da pobreza. Tenho raiva da pobreza. Quando eu falo raiva da pobreza, eu não tô falando raiva dos pobres. Eu tô falando raiva da mentalidade de pobreza, da escassez que traz, mano. Eu tenho uma raiva de conversar com pessoa de mentalidade pobre. Eu quero tirar o demônio de dentro dela. Porque pobreza é demônio, velho. Não tem outra explicação. Pobreza é uma prisão. Pobreza é um cárcere que aprisiona essa pessoa. Eu acredito que nós estamos aqui na Terra para ter uma vida próspera, para ter uma vida feliz. É para isso que Deus te colocou aqui. Se você pegar a Bíblia fala 3 vezes mais sobre riqueza, prosperidade do que sobre fé. Se você pegar o livro de Provérbios, é falando sobre sabedoria e riqueza. Se você pegar Eclesiastes, fala assim, velho, prosperidade é dom de Deus. Cara, se você pegar, tá falando sobre isso. Jesus veio pra quê? Pra dar vida em abundância. E a galera não entende essa merda, velho. Não entende isso, entende? Por quê? Porque nós fomos condicionados pra ter uma mentalidade escassa, pra gente viver escravo nesse mundo. É que as pessoas ligam a humildade com pobreza. E humildade não tem nada a ver com pobreza. Tem nada a ver com pobreza. Né? Não tem nada a ver com pobreza. Não, humildade tem a ver com o teu coração. Humildade não é o cara fazer... Isso aí é político que faz, que vai lá na comunidade para se passar de humilde, né? Humilde. Mas de verdade não é isso, né, cara? É totalmente diferente, né? O Anderson, o Fábio falou um pouquinho na questão da pirâmide de Maslow, né? E a pirâmide de Maslow inicia lá, né? Primeira necessidade básica, depois fisiológica, social, enfim. E chega lá em cima na realização pessoal. Sim. Você comentou, realização pessoal teoricamente seria quando a pessoa estivesse vivendo aquele propósito de vida dela, aquilo que ela tem para ser feito. E você falou que isso aí geralmente ele vai estar ligado ao passado, né? Aquilo que a pessoa viveu, aquilo que ela sofreu. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, né, da onde você nasceu, como que foi construído todo esse império aí que você tem hoje, né? Cara, eu nasci numa família extremamente pobre, interior do Paraná, perdi meu pai pro vício do álcool. Entrei em depressão profunda, quebrei empresa, fali empresa, até eu descobri, graças a Deus, a área do conhecimento, a área de buscar pessoas, entender que o que eu não tenho é por conhecimento, que eu não paguei o preço, e pessoas que eu não me conectei. A partir dali o jogo da minha vida começou a mudar. Aos 27 anos eu bati meu primeiro milhão, depois aos 30 me tornei multimilionário. Hoje o meu principal pilar é na área de educação, mas obviamente eu tenho outros negócios. Mas o que eu amo é isso aqui. O que eu amo é estar falando para pessoas, é estar tirando a venda dos olhos das pessoas. E eu só posso falar disso aqui se eu já vivi isso aqui, né? É muito diferente eu falar de algo que eu li nos livros e falar de algo que eu vivi. Então você vai ver muitas pessoas falando sobre dinheiro que muitas vezes não passou por necessidade, não precisou construir riqueza, ele herdou uma riqueza ou ele ganhou na Mega Sena, que é muito diferente do que eu ter que sair daqui de baixo e fazer essa construção de riqueza, né? A mesma coisa é pessoas que não passaram por depressão falando de depressão, porque ele deu no DSM o que é depressão. Sim. Você vai ver coaches falando que depressão é excesso de passado e não é. Depressão ela tem várias raízes. Depressão pode ser fatores hormonais, pode ser o mau funcionamento do intestino, pode ser várias coisas, né? Então você vai ver muita gente falando coisas que ainda não viveu. Mas eu acredito que tudo que eu passei foi para me trazer até aqui. E tudo que acontece na nossa vida é para nos preparar para algo maior. Só que é assim, ó. Todo problema que está acontecendo na tua vida é para te preparar para algo maior. Só que enquanto você não aprender com esse problema continua se repetindo na sua vida até aprender. Só que o grande detalhe é que tem pessoas que vão passar pela vida e não vão aprender. O jogo é aprender rápido, né? Mas assim, você nasceu em jesuíta, acho que, se eu não me engano, eu vi lendo seu livro lá, você estudou, a primeira faculdade sua foi em Toledo. Em Toledo, e você trabalhava numa outra cidade. Em Cafelândia. E o que você fazia lá? Eu trabalhava em rádio. Em rádio? O rádio. primeiro emprego foi rádio? Foi. Meu primeiro emprego foi rádio. E como que surgiu esse emprego? Eu entrei no rádio com 12 anos de idade. Quem que me arrumou isso aí pra você? Eu mesmo. Eu fui atrás. Era época de política. A dona da rádio tinha saído candidata a deputada. Eu fui lá e falei assim, velho, eu quero trabalhar no rádio. Vou fazer minha família inteira voltar no ser. O menino deve ser doido, né? 12 anos. Ela falou assim, vem pra cá, vai gravar. Eu fiquei uns 6 meses só gravando comercial. Detalhe, nenhum comercial foi pro ar. Tava tudo desligado a gravação. Era só eu falando.
Aí de tanto eu encher o saco, eu comecei um programa de rádio. Comecei como sonoplasta, depois eu comecei um programa de rádio, aí foi. Com quantos anos você começou na rádio? 12 anos. Mas aí o primeiro programa que você fez? Eu tinha uns 13 e meio. E depois? Depois foi pra onde? Depois da rádio ali? Nossa senhora, eu já fiz tanta coisa nessa vida, Felipão. Fala aí, eu quero rodeio, produção artística, show, produção de evento. E toda essa bagagem, né, me construiu pra hoje eu estar em cima do palco, né? Pra eu ter presença de palco. Eu sei que você tá querendo pedir pro Anderson fazer uma narração aí, mas não vai rolar. Eu só tava querendo chegar, ele falou vai atrapalhar o rodeio, né? Nossa, o povo vai parar aqui pra viver. Isso aqui vai virar sucesso na internet se eu fazer uma locução aqui. Vamos puxar o carretel pra onde a gente tava aqui. Então no final, aguardem até o final do podcast. Vai fazer a narração. Que vai ter um verso aqui. Você quer um verso pra chorar, profundo? Profundo, utilizando todas as técnicas. Você vai chorar. Então, beleza. Ô Anderson, a gente estava conversando sobre, igual você falou, né? Poxa, você saiu de uma pobreza e fez a riqueza acontecer na sua vida e hoje você transforma as pessoas para fazerem isso. Eu queria que você falasse, Anderson, sobre essa segunda geração, por exemplo. Porque quando uma pessoa sai, o que eu vejo é a pessoa saiu da pobreza, ela ficou rica. Cara, ela não quer voltar lá, que é o que eu falei até em um determinado momento, ela não quer voltar lá. Só que depois o filho dessa pessoa, por exemplo, talvez ela não passou por esses problemas. Porque pelo que você falou também aqui, a gente aprende com os problemas, certo? E essa pessoa que não teve esses problemas, por exemplo, os nossos filhos o que ela tem que ser treinada, ela consegue ser treinada, Anderson, para que isso não aconteça dela de repente fazer igual aquele ditado que fala lá, né, em Dubai lá, né, que começou com vida fácil e tal. Do camelo, né, que o vô tinha camelo, aí o pai teve Mercedes, aí o outro teve Land Rover. E aí depois foi voltando até o camelo de novo, né? Então eu queria que você... Cara, eu acredito o seguinte, que mais fácil do que aprender com os nossos erros é aprender com os erros dos outros. Então vai ser mais fácil para o nosso filho aprender com os nossos erros. Só que nós precisamos treinar os nossos filhos desde criança a entender que não é um processo que vai ganhar dinheiro, é um processo de aprender a fazer dinheiro. E para que serve o dinheiro? Dinheiro é para te dar liberdade, dinheiro é para te dar liberdade para você viajar, para você ficar tempo lá com a sua família, fazer o que você quer. Só que isso é construção. Então se eu entregar tudo muito fácil para minha filha, tua filha quer, tô aqui, dinheiro, cara, não vai valorizar. Mas entende? de certa maneira vai ser um pouco mais fácil para ela. Vai. Porque, tipo assim, ela não vai passar pelas dificuldades que você passou, né? E eu falo isso porque... Só que daí é questão de mentalidade, você ensinar ela a construir, entende? Ensinar que é construção. Entendi. Tipo assim, na verdade, você tem que desafiar ela a algo maior. Exatamente. Porque senão ela vai estagnar ela não vai dar valor e, cara, pra cair na perdição é 2 toques. Eu acho que talvez esse seja, então, o desafio. Você tem que criar uma ambição nela para que ela faça com que isso seja maior. Porque senão, parou é igual água parada, que fala, apodrece, né? Isso aí. Exatamente isso. Anderson, lá em Bariloche tive a oportunidade, acho que a gente pegou até um táxi junto lá em Bariloche. Você comentou sobre esse livro, né, que você leu, sobre a questão do intestino. Até tem um amigo nosso, amigo da minha esposa, que estuda isso no Canadá, né, que é o Nando. Um abraço pro Nando aí, se ele chegar a ter a oportunidade de ver esse podcast. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre a importância da boa alimentação e o que tinha nesse livro, falar esse livro até para as pessoas poderem conhecer um pouco mais. Tá, Superintestino é o nome do livro. O nosso microbioma, cara, nós carregamos diversos micro-organismos no nosso intestino. Então, organismos bons e organismos ruins, né, nocivos. E é toda essa flora intestinal equilibrada que determina a minha produção hormonal, que determina a minha produção de neurotransmissores. Então, quando eu estou com essa flora completamente desalinhada, esse microbioma completamente desalinhado, isso pode causar depressão, ansiedade, transtorno de pânico, vários problemas de saúde que estão relacionados diretamente com o intestino, até mesmo doenças autoimunes. Porque se essa microbioma está completamente desregulada, ela vai afetar o nosso organismo inteiro. E o nosso cérebro, ele é conectado com o intestino por um nervo chamado nervo vago. Esse nervo vago é o meio de comunicação entre cérebro e intestino. Então é onde começa toda a cadeia de transmissão dos neurotransmissores, serotonina, dopamina, ocitocina.
Se está tudo desalinhado, cortisol vai em alta, ocitocina cai, dopamina cai, serotonina cai, começa uma desregulação hormonal. Então tem pessoas que entram em depressão. Por quê? O intestino dela está desalinhado, está desregulado, está funcionando errado. E aí o que ela faz? Ela vai direto no psiquiatra. O psiquiatra já vai passar um tarja preta para ela, que não vai corrigir a causa. Vai apenas remediar um sintoma. Eu preciso ir na causa da parada. Então eu gosto muito de estudar sobre o intestino, até porque é uma das coisas que eu passei por problemas na vida também. E isso me fez correr atrás para estudar. Que é ali que começa tudo, velho. É ali que está a raiz de tudo do nosso organismo. Então, se eu não cuido cérebro, dali, né? Por exemplo, probiótico. Todas as pessoas precisariam tomar probiótico todos os dias, né? Eu não sou médico, eu não estou receitando, mas os médicos que estão ouvindo sabem disso. O suplemento que deveria ser essencial para as pessoas é probiótico todos os dias, porque isso começa a regular tudo. Porque se eu estou com o meu microbioma desregulado, não adianta eu tomar ômega 3, não adianta eu tomar cúrcuma, não adianta eu tomar polivitamínico, porque não vai absorver e não vai adiantar nada. Pra você ver, né? E aqui cada vez mais tá ficando mais cara a alimentação saudável, né? Tipo, o fast food, as coisas ruins que afetam isso. Ou seja, parece que tem hora que eu penso que o governo ele tá matando então, é o que a gente acabou de falar, né, cara? É o sistema. É o sistema. É a indústria alimentícia, é a indústria farmacêutica, que te torna dependente da indústria farmacêutica. Então você toma um remédio, fode outra coisa, que você vai precisar tomar outro remédio para corrigir aquilo ali, você começa a ficar dependente. Eu nem vou falar de questão de toda essa organização farmacêutica, senão daqui a pouco eles bloqueiam o podcast aqui, né? Mas o sistema político, o sistema de ensino, tudo isso tá ligado, velho. E as pessoas não entendem isso, que tudo isso, todo esse sistema está ligado para fazer as pessoas reféns do sistema. O Anderson, hoje está muito forte crescendo a questão dos produtos naturais, né? Dessas empresas de encapsulado, enfim. Você acredita que se as pessoas começarem a tomar também muito desses encapsulados, isso aí pode fazer com que o corpo, teoricamente, fique preguiçoso de gerar Claro essas... que sim, velho. Isso claro aí? Que sim. E como que produz isso natural seria fazendo atividade física? Isso aí é uma coisa que eu não posso falar, que eu não tenho domínio, né? Tinha que ser um médico para falar disso aí, porque se eu começo a falar disso aí, a galera vai descer o cacete. Mas isso aí vem da nossa ambiência, nosso cuidado, aquilo que a gente falou lá no início. Lá no começo. Lá no início. A nossa qualidade de vida, e tudo vai estar ligado ao ambiente de novo. Você vê que tudo a gente volta para o ambiente? Tudo é ambiente, velho. Aquilo que você passou aquela vez para mim lá, de fazer caminhada, fazer corrida, ele vai ajudar em tudo processo. Tudo nesse processo. E o próprio médico, né? O Léo, que é médico, que é da fraternidade, toda vez que eu pergunto alguma coisa pra ele pergunta: você tá fazendo exercício físico, né? Então, tipo, é muito, muito ligado, né? Acho que o exercício físico hoje em dia é algo que, cara, tem que ter. Você vai começar quando? E outra coisa que... eu tenho que fazer, né? Já vou cobrar. Faz uma aposta. Segunda-feira. Vamos fazer uma aposta. Faz uma aposta com ele aí. Faz uma aposta. Eu fiz uma aposta com o Anderson, né? Vamos fazer uma aposta pra deixar gravado? Nesse nível dessa não, mas fala aí. Você tem que imaginar assim, né? Um cara que... Então vamos deixar uns 18% de gordura, então. Beleza. Quantos? 18 não, uns 15, né? 18 é muito, velho. 18. Uns 15? 13 tá bom. Não, 15. Pode deixar 15. Vai, 15%. Rapaz, vamos postar quantos? Você sabe que eu tô com um filho pequeno, né? Olha, já dando desculpa. Ou você dá desculpa ou você dá resultado. Fala pra ele aí. E aí? Cara, vamos... Então, eu falo assim, vamos ou não vamos? É pelo teu filho pequeno mesmo que você tem que fazer. É isso, Qual que é, então? Um dia eu vi um negócio falando assim, ó, uma postagem lá no Instagram, a pessoa fala assim: você morre pela tua filha? Morre. Você morre pelo teu filho? É normal, né? Mas você vive por ele? Você cuida da tua saúde por ele? Então vamos fazer então. 15% até 7 de dezembro. Mas quantos por cento ele tem, você sabe? Então, não, ele deve estar com... tem que medir, né? Uns 25. 20, né? Não tá muito não. Tá fácil. Eu acho que 15 é pouquinho, Vamos apostar logo. 15? 15? Não, 18. Vai 18, vai. Postar o quê? Vamos postar 8 mil. 8 mil? Ué, mesma coisa que 8 mil pesos? Não, reais, vai. É que ele já tá me devendo, já me devendo 8 mil reais já, que ele já perdeu a aposta. Agora ele quer ganhar do você pra me pagar, entendeu? Você já faz o pix direto. Não, tá apostado. Não. Não precisa, vai. 2 mil então. Se eu não tiver dinheiro pra pagar? Aí você tem que estar fazendo um podcast sobre mentalidade financeira, sobre não tudo isso aqui, não vai ter 2 mil reais pra pagar? 2 mil reais? 2 mil. Tá bom. Fechou? Até quando que é? Até o teste também. Você vai no teste? Vamos ver. Vou sim. Vou no teste. Bora. Grava aí então. Tá gravado, Ô Anderson, pra gente continuar o assunto, até falando toda essa parte, a gente conversou em alguns episódios anteriores sobre o equilíbrio, né?
porque teve tem muitos casos de burnout, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a importância desse equilíbrio, o que você acha sobre isso, se existe isso ou não existe isso, o que você pensa sobre isso? Equilíbrio, não existe equilíbrio, velho. Não tem como ter equilíbrio, velho. Você quer ter sucesso em alguma área da tua vida? Essa parada de equilíbrio é uma das maiores falácias que a galera inventa. Não tem como ter equilíbrio. Você pegar um cara que tem sucesso na vida financeira, é óbvio que a vida de negócios dele está em maior foco do que a saúde dele. Não tem como eu ter uma vida equilibrada a vida inteira. Então tem fase da minha vida que eu vou dar mais foco no meu trabalho, tem fase da minha vida que eu vou dar mais foco na minha saúde, tem fase da minha vida que eu vou dar mais foco em outras áreas. É por fase da vida. Agora, eu vou ter que levar meu trabalho equilibrado com a minha saúde, com a minha família, você não vai ter sucesso em nada. Você vai ter que escolher qual é a área da tua vida que você vai desequilibrar para dar maior foco naquela área da vida que é importante agora. Mas de entende? certa forma isso é um equilíbrio, porque tipo assim, uma hora você foca em algo, daí depois você vem a longo desacelera. prazo, mas o que a galera entende como equilíbrio? A galera entende como equilíbrio o seguinte, não, a minha vida pessoal, profissional, minha saúde tem que estar do mesmo jeito, eu tenho que destinar a mesma quantidade de tempo para cada área. Não vai rolar isso aí, entendeu? Porque eu até vi esses dias um corte de um podcast de um cara falando sobre isso, de um empresário falando que, tipo assim, não é que ele não tem o equilíbrio, né? Quando ele tem um projeto que ele quer startar, ele vai lá e foca naquilo lá, né? Tipo, dá atenção total naquilo lá, só que depois ele retorna e, tipo assim, volta a vida dele como era. Ele não vai ficar, tipo, dormindo 3 horas por noite pro resto da vida, 4 horas, entendeu? Então, tipo, é meio que isso, né? É isso. Exatamente isso. Você escolhe a área da vida que você vai focar naquele momento. Então, vou focar na minha vida profissional. Então, vai acabar um pouquinho que minha vida, a saúde, exercício físico vai ficar um pouquinho de lado, só que eu preciso entender que isso aqui é importante. Então eu preciso colocar um tempo nessa vida profissional aqui, de onde que eu vou bater meu teto e começar a focar um pouco mais aqui, entende? É basicamente isso. Anderson, sobre a parte técnica da PNL, eu não sei se o pessoal te pergunta sobre isso, se você pode falar sobre isso aqui. Eu queria entender um pouco mais sobre a parte técnica da PNL e o que você poderia falar aqui no podcast sobre isso, entendeu? Sobre os passos aí que seria importante assim, para alguém que quer iniciar nessa área, que quer aprender sobre isso, né? O menininho estava muito curioso para saber o que era PNL, né? Que a mãe dele estudava sobre PNL. E ele chegou para a mãe dele e começou a perguntar: mãe, o que é PNL? Me ensina o que é PNL, porque eu preciso entender o que é essa tal de PNL que as pessoas falam. A mãe falou assim: filho, já a mãe te ensina. Faz o seguinte, vai lá no jardim, teu avô está sentado lá, e pergunta pro teu avô qual foi o dia mais triste da vida dele. Tá, mãe, mas por quê? Não, só vai lá e pergunta para ele. Aí ele foi lá e perguntou pro vô dele: qual foi o dia mais triste da sua vida? Nesse momento o semblante do vô dele caiu, o vô dele virou os olhos para cima e começou a lembrar do dia mais triste e começou a contar pro menino qual foi o dia mais triste de toda a vida dele. E ele falou que o dia mais triste de toda a vida dele foi quando ele perdeu a esposa dele, que a avó do menininho tinha morrido, foi quando ele perdeu a esposa dele. Quando ele estava falando disso, as lágrimas escorreram pelo rosto dele. E aí o menininho viu o vô dele chorando, voltou lá a falar para a mãe dele: mamãe, eu perguntei pro vovô qual foi o dia mais triste da vida dele, e ele chorou. Ela falou assim: filho, realmente quando a gente fala do dia triste, a gente fica triste. Agora vai lá e pergunta pro seu vô qual foi o dia mais feliz de toda a vida dele. E o menininho foi lá e perguntou qual foi o dia mais feliz de toda a vida do vô dele. E o vô dele falou qual foi o dia mais feliz, que também estava ligado com a avó dele, que foi o dia do casamento deles. Eles falaram que foi o dia mais feliz de toda a vida dele. Nesse momento o velhinho deu um sorriso, né? E o semblante dele mudou. O menininho voltou e falou para a mãe dele: mamãe, o vovô falou que o dia mais feliz de toda a vida dele foi quando ele casou com a vovó. Por que a senhora pediu para eu perguntar isso? Ela falou assim: filho, isso é PNL. PNL é a mudança de padrões mentais para mudar todo o sistema interno nosso e externo ao nosso redor. Pegando o gancho aí, qual que foi o dia mais feliz da tua vida? Nascimento da minha filha. E o dia Com mais certeza. triste? Quando eu perdi meu pai. É isso. É isso aí, pessoal. Uma aula aí de PNL. Talvez até você que esteja ouvindo depois isso no Spotify com fone de ouvido até já entenda um pouco mais o que é o PNL. Muito legal. Acho que foi um dos exemplos mais interessantes que eu ouvi sobre a PNL, mas uma verdadeira aula aí, o que é basicamente a PNL.
né? A PNL é mudança de resultado através da mudança de padrões mentais. Você muda qualquer resultado na tua vida mudando os padrões mentais que você tem. E os padrões mentais vêm do foco que a gente dá nas coisas. E existem técnicas diferentes da PNL, né? Tipo, algumas outras vertentes, algo nesse sentido? Tudo, existe. Eu vivencio a PNL de terceira geração, que nós chamamos, né? Que é uma das PNLs mais atuais. Mas a PNL para cura de fobia, PNL para largar vícios, isso é instalar de dedos, né? O Felipe que já fez um pouquinho dessa PNL geracional, né? Que da avó teve um problema. Como que isso essa passa, reprogramação geracional é entender o seguinte: às vezes tem muito resultado que eu tenho na vida hoje que vem dos meus bisavós e eu nem conheci eles. Como que isso acontece? Isso tem um pouco a ver com a epigenética, né? Então aconteceu alguma coisa lá na vida do meu avô que foi de um impacto emocional muito grande para ele. Aquilo mudou toda a produção neuroquímica dele, que disparou um sinal para o código genético dele, desencapsulou algo e aquilo ficou instalado no código genético dele. Que quando ele fez sexo com a bisavó, teve meu pai, aquilo passou para o meu pai e isso passou para mim. E pode ser uma mentalidade de escassez, pode ser padrões de relacionamento, pode ser doenças, pode ser várias coisas, né? Então o que a PNL faz? A PNL reprograma na raiz isso que estava errado, que veio de gerações passadas. Tipo, os arquétipos também é de gerações, né? Que daí são símbolos, né? Símbolos, Jung fala bastante disso, né? Sobre os 12 arquétipos, mas a PNL ela já não entra tanto nisso. A PNL entra mais quando vai falar de massa, de PNL, então aí a gente fala. Legal. Você acredita que tem... você falou dessa questão dos avós, mas você acredita que possa ser também outra vida que a pessoa teve? Cara, eu, Anderson, não acredito em vidas... Você acredita que a vida é única? Eu não acredito em vidas passadas e respeito quem acredita. Tá? Talvez essa questão da vida passada seja um pouco o que você explicou. A gente trabalha na PNL, assim, na PNL a gente faz TVP, que é terapia de vidas passadas, e quem acredita vai vivenciar. Tem gente que acredita até que carrega karma de outras pessoas, né? Mas assim, eu tô falando isso porque... Jung fala isso, né? Enquanto você não for consciente do teu inconsciente, você vai chamar o teu inconsciente de karma, de destino, de qualquer outra coisa. No Master, né, tem... Ele vai dominar a sua vida e você vai ficar à mercê disso. No curso de Master de PNL, teve algumas... Terapia de vida passada. Algumas coisas estranhas lá. Tem. Você falou do Jung. Tem uma parte do Jung que ele fala sobre o inconsciente coletivo. Sim. Você poderia falar alguma coisa sobre basicamente isso que a gente está falando. Então, por exemplo, imagina o seguinte, imagina que tudo... A gente é interligado. Tudo está ligado. Então, quando a pessoa fala assim, nossa, eu tive uma ideia. Nossa, a ideia já estava aqui. Ela já estava aqui, você só acessou ela. Alguém já tinha criado essa ideia lá no passado. Então olha para você ver que louco, né? Que quando a gente pega a Bíblia fala disso. Não existe novidade embaixo do sol. O Salomão fala disso. Não tem esse negócio, foi a minha ideia. Eu que tive essa ideia. Não existe isso, velho. Já estava aqui, consciente coletivo que o Jung fala, né? Mas eu chamo de Deus. É Deus que traz as ideias, é Deus que manda os downloads pra gente. Então nada é meu, velho. Nada é meu, entende? Até falando um pouco assim sobre, a gente falou do Jung, que era alguém que estudava isso cientificamente, aí a gente falou sobre você cita bastante a Bíblia, né, sobre cristianismo, aí existem também os líderes, xamã, tal. Hoje, o que você se considera em relação a um líder, assim, nesse sentido? Porque eu vejo que, tipo, hoje o Anderson, ele é um palestrante, um empresário, uma pessoa que faz as pessoas, um especialista em PNL, né? Eu queria que você falasse assim, o que você se denomina nesse sentido? O Anderson é um xamã do tempo moderno, digamos assim? Cara, eu não me denomino, até porque eu sigo um dos líderes que marcaram, né? Se você pegar toda a história, só teve um líder na história que dividiu a história. Só tem um líder. Se você pegar quem é o líder que dividiu antes e depois dele, Jesus. Só existe um cara. Só existe um cara que fez isso na história. Sim. Talvez se não fosse Jesus, não teria. Talvez não teria antes e depois de Cristo. Se não fosse Jesus, não teria vários nomes de cidades que tem por aí, Santo Antônio, São José, Maria, não teria tantos nomes que nós temos. Então o impacto, eu não estou falando nem só o impacto religioso de Jesus, mas o impacto de Jesus na história, né? Se você pegar Jesus e falar assim, cara, quantos foram esquecidos? Quantos líderes passaram e foram esquecidos? Jesus já faz mais de 2023 anos, é lembrado até hoje, porque o impacto desse cara foi gigantesco, sabe? Tempos, né? Então, Jesus Cristo é a base da minha vida, cara, sabe? E eu sou apenas um replicador da mensagem dele, eu não sou um cara
religioso, eu não sigo religião, até porque religião foi inventado pelo homem, Deus não fez religião. As pessoas religiosas são as pessoas que mais sofrem na vida. Se você pegar pessoas religiosas, você vai perceber o quanto que essas pessoas sofrem. Eles acreditam que eles têm que pagar penitência, eles têm que fazer um monte de coisa para ter a bênção de Deus. Não, velho, Jesus já veio, ele já fez tudo isso aí. Não precisa ficar pagando mais nada, não precisa mais nada disso, não. Já está pronto, velho. É só você aceitar o benefício que Deus tem para você. É só você aceitar tudo aquilo que Ele já criou para você. Então a religiosidade, ela aprisiona. Religiosidade, religião vem do latim religare, né? Que é ligar novamente o homem com Deus. Mas não tem como, nós estamos ligados com Ele o tempo todo. Não tem como separar dele, entende? Eu acredito que a religião, ela veio para aprisionar as pessoas de alguma maneira, para fazer as pessoas ficarem dependentes dela. Religião escraviza as pessoas e Deus liberta. É basicamente isso. Anderson, sobre essa questão do religar, né, eu sou, né, hoje eu frequento uma igreja, enfim, e lá, né, teve uma explicação uma vez que antigamente, né, para você ter acesso a Deus, você antes de Cristo, né, antes de Jesus vir, por isso que ele foi uma pessoa que mudou ali tudo. Antes dele vir, para você ter acesso a falar com Deus, enfim, tinha que ter uma pessoa, uma preparação, tudo, né, que ia lá e fazia todo aquele processo para conseguir ter acesso à palavra. E quando Jesus veio, ele que fez essa ligação. É o único intercessor, velho, entre Deus e o homem. Mas você acredita que realmente ele que fez essa ligação ou era desligado e ele ligou novamente? Eu acredito nisso. Eu acredito que o homem esteve desligado de Deus e Jesus fez essa ligação novamente. E ele foi desligado lá atrás. Pelo próprio homem, né? Pelo próprio homem que não quis subir um monte. Cara, é muito louco essa questão do... Você comentou sobre tudo que a gente vai repetindo, a mentira que a gente vai repetindo, ela vai se tornando uma verdade na nossa mente, né? E o maior líder de todos os tempos, eu nem sei se isso, eu não fui buscar isso, mas diz que tem uma Bíblia que ela é grifada só as falas de Jesus, né? Tem. E diz que ele nunca repetiu nenhuma fala, né? Isso eu não sei. Eu vi, acho que o Pablo Marçal falando sobre isso, tipo assim, que um dos comportamentos que ele viu sobre ele é que ele não repetia as falas. Não repetia nenhuma mensagem dele. E aí, tipo assim, então, olha que parada, ou seja, nada do que ele falava era algo programado, né? Nada do que ele falava era algo que era mentira, né? Era a verdade. É a verdade. É verdade. É isso. Que louco. Anderson, acho que se a gente fosse conversar aqui, eu acho que a gente poderia conversar por muito tempo, né? Muito mais tempo. Até não sei como que tá aí quanto tempo tá aí o... 1h06. Não, vamos continuar o bate-papo porque tá muito legal. Então vamos, bora lá. Anderson, queria falar assim sobre os projetos do Anderson, assim, parte empresarial mesmo agora, né? Você falou do TES, né? Eu queria entender assim hoje, quem que foi o mentor do Anderson? Com quem que você aprendeu, Anderson? Porque hoje você é um mentor e eu vejo que você é uma pessoa que passou isso para cara, muitas pessoas, né? Até, acho que o próprio Jorge, né, do X-Business, ele iniciou junto contigo, né? Eu queria que você falasse assim, eu creio que não é só ele, né? Hoje você tem uma legião aí de pessoas que buscam fazer o que você faz, que aprendem com você e depois essas pessoas acabam seguindo o caminho delas, que é magnífico isso, eu acho muito natural e legal, porque é sinal que você fez de fato essas pessoas evoluírem, né? Mas quem que fez o Anderson evoluir? Você poderia falar sobre... Cara, sempre eu vou falar de Deus, né? Sempre foi Deus. Sim. Mas assim, quem eu me conectei primeiramente aqui foi o Tony, cara. Pra mim é referência no mundo no que diz respeito a desenvolvimento pessoal. Até por isso que eu fui pra lá pra estudar com o cara. Entendi. Foi nele que eu me inspirei e falei, se esse cara tá fazendo aqui nos Estados Unidos, eu vou fazer no Brasil e vai dar certo. Legal. Foi esse cara. Legal, cara. E eu tô perguntando isso porque eu não sei se tinha alguém aqui que você era parceiro nesse sentido. Não, aqui no Brasil, parceiro. Aqui no Brasil não tem ninguém. Não, eu comecei sozinho aqui, né? Deus e eu. Meti o peito e fui, velho. Desde o início, cara. A estrada é longa. Legal. De jesuíta para Toledo pro mundo. Jesuíta, Toledo. E quais são os próximos sonhos assim que você tem? Cara, eu não tenho sonho não, viu, velho?
Não tenho sonho. Porque Metas, eu mato objetivos. os meus sonhos, eu transformo tudo em realidade. Então, se eu tenho algo na mente, vai se realizar, sabe? Então, a nossa meta é fazer o teste crescer e nem é por ego, nem é para falar, pô, eu tenho um maior treinamento, não é por causa disso, não. É para impactar muitas pessoas mesmo, sabe? Fazer essa mensagem chegar em muitas pessoas mesmo. O TES esse ano já tá com quantos alunos? Nós estamos 5 mil alunos até agora. Vamos passar dos 6 mil alunos presentes lá, em nome de Jesus. O ano que vem vai ser no estádio. Amém, eu recebo. Ô Anderson, eu queria saber uma coisa também que é uma curiosidade minha, né? Eu vejo que a sua palestra e o que você faz hoje impacta muito a vida emocional das pessoas. E você, porque querendo ou não, esse trabalho seu é meio que tirar aquela pessoa do buraco que ela tá, da prisão que ela tá, para trazer ela pro mundo. É como fazer nascer uma flor ali dentro de um lixão, né? Eu queria que você falasse assim, como que você lidar, por exemplo, com o que as pessoas trazem até você, sobre essa energia, às vezes, ou aquela pessoa que fala, cara, não estou falando só de mensagens positivas, mas às vezes provavelmente deve chegar muitas mensagens de pedido de socorro para você, de pedido de ajuda. Eu queria que você falasse como que você lidar com isso. Sim. A primeira coisa é entender que cada um tem suas dores, então não tenha dó de ninguém. Acho que o pior sentimento que nós podemos ter na vida é ter dó das pessoas. Não tenha dó de ninguém. Cada pessoa está passando exatamente pelo que ela precisava passar aqui, seja para evoluir ou seja por um processo que ela está passando. Cada um está sofrendo as suas dores. Quando eu começo a ter dó do outro, eu começo a pegar as dores dele e trazer para mim. Eu começo a carregar as dores que não são minhas. E quantas pessoas você vê carregando dores que não são delas, simplesmente porque tem dó das pessoas. E quando eu tenho dó das pessoas, eu estou pegando a tua dor e carregando para mim. Você vai ver filhos carregando dores de pais, você vai ver pais carregando dores de outras pessoas. Cara, compaixão é legal, ter dó não. Compaixão é quando eu falo assim, pô, Felipe, eu entendo pelo que você está passando, eu entendo que você está passando por um processo dolorido, eu vou te ajudar. Mas a tua dor, o teu processo é o teu processo, não é o meu processo. Entende? Faz sentido isso? Faz todo sentido. Tipo, é não transferir essa energia para você, né? Exatamente isso. Tem pessoa que coloca moeda no umbigo, né? Hã? Não, no umbigo. Tem pessoa que coloca moeda no umbigo para não pegar. Cara, já ouvi isso aí. Você vai ser cancelado. Né? Não, mas você já ouviu falar isso aí ou não? Já. Então, eu acho que era a galera que gosta de terceirizar a vida deles, né? Tem as pessoas que gostam de terceirizar pra caralho a vida, então eu vou terceirizar pro pé de coelho, eu vou terceirizar a minha vida pra moeda colada no umbigo, eu vou ficar terceirizando a minha vida. Velho, para com isso. Existe energia negativa? Existe. Mas ela só vai colar em você se você permitir que a energia negativa cole em você. Ah, Anderson, mas as pessoas têm inveja de mim. Sabe como que a inveja entra em você? Você tendo medo da inveja, é só isso que vai acontecer. Se você tem medo da energia negativa, ela vai pegar. Se você tem medo da inveja, ela vai pegar. Porque o medo é a porta aberta para a vibração negativa entrar na tua vida. Agora, quando você se torna uma pessoa inabalável, tem uma fé inabalável, velho, nada chega perto de você. Você tem uma armadura divina. Pra que você vai trocar uma armadura divina por uma moeda colocada na porra do umbigo, velho? Não é? Eu falo muito isso na área empresarial. Tem muita gente que, tipo assim, cara, não, eu tenho um negócio ali, mas eu não falo pra ninguém por causa de inveja. As pessoas vão ter inveja. Eu falo, cara, já não vai dar certo. Você não tem coragem de falar seu negócio. A primeira coisa que você tem que falar é espalhar o seu negócio. Tudo que você tem medo, mais cedo ou mais tarde acontece na tua vida. Porque o medo é a maior porta aberta para a frequência negativa entrar na tua vida. Como que a inveja pega? Medo, frequência negativa entrando na tua vida. Tudo que você tem medo vai acontecer na sua vida. Velho. É você mesmo que tá puxando isso pra você, né? Não é alguém que E tá as pessoas passando. preferem reforçar o medo do que reforçar a fé. Você já viu isso? Total. Você já viu isso? Tem pessoa que prefere reforçar o medo do que reforçar a fé. Ela acredita mais no João Bidu do que em Deus. Ela acredita mais no horóscopo do que em Deus. Ela não sai de casa se ela não ouvir o horóscopo. Olha que merda isso aí. Eu tenho uma raiva de pessoas que acreditam em horóscopo, velho. Nossa senhora, velho. O cara gosta de terceirizar a vida dele. Não, eu sou indeciso porque eu sou de Libra. É porque você é chato pra caralho. Não é? Não, eu falo na cara das pessoas porque eu sou de câncer. Não é porque você é um câncer, tinha que ser em fase terminal. Tem algumas coisas no terceirizar horóscopo. a vida, entendeu? Eu acho que talvez até algumas coisas que em questão de horóscopo mesmo, né?
é uma coisa milenar, né? Tipo, os caras falam que é algo, tipo... Ó, só signo, É. pra mim é algo que faz sentido. É. Horóscopo é algo que não faz sentido pra mim, entendeu? Entendi. Porque signo tem a ver com personalidade, entendeu? Então são as teorias da personalidade. Obviamente muitos pontos fazem sentido, mas o horóscopo... Tem várias teorias de personalidade, né? Várias Enneagrama, teorias. Então você tem signos, Enneagrama, tal. você tem o DISC, você tem as 16 personalidades de Jung, todas são maravilhosas, só que eu não gosto da tipificação do ser humano. Isso aí, essa parte, até falando sobre isso tem a ver com o autoconhecimento. Mas isso não significa que você foi... a pessoa pode ser moldada pelos acontecimentos daí, né? Pelos ambientes. De onde que vem a tua personalidade? Tua personalidade vem dos ambientes. Como que formou o teu perfil de caráter? Foi lá na barriga da mamãe? Foi lá no útero da mamãe? Foi no ambiente. Como que formou o teu, sei lá, teu tipo 1 do Enneagrama? Foi no ambiente. Como que formou a personalidade introspectiva que você tem lá das 16 personalidades de Jung? Então o cara pode mudar, Foi no ambiente. A tua personalidade muda. Os ambientes mudam a sua personalidade. Então, tipo, o cara Pega que um fala... cara que é tímido e coloca num ambiente de caras que são extremamente extrovertidos, de cara que liga pras gatas pra marcar um encontro. Logo esse cara vai fazer, velho, liga pras gatas, velho, liga. Não, mas eu tenho vergonha. Não, liga, pega o telefone e liga. Esse cara liga. Ele, opa, a gata falou um sim pra mim, então eu consigo. A personalidade desse cara começa a mudar a partir dos ambientes que ele está. Por isso que eu não gosto da tipificação de personalidade. Eu se é falo tipo sobre 2, isso se é também, tipo 7, se é não sei o quê. É. Não, velho, eu sou a porra que eu quiser ser. Eu mudo também... os ambientes, eu mudo o que eu quiser ser. Quem se define se limita, né? Então, eu vejo que o pessoal hoje tá utilizando muito isso, cara. E eu acho, cara, mas como que você vai definir Mas é isso? que é gostoso, né? As pessoas gostam de se enquadrar, as pessoas gostam de você falar, cara, o que eu sou? Fala pra mim. Não, agora as que pessoas, eu sou As pessoas gostam de usar como muleta. Na verdade, não, você... É verdade, eu procrastino mesmo porque eu sou desse tipo. Eu procrastino mesmo porque a minha personalidade é essa. Não, é porque você é preguiçoso. É só por isso que você procrastina, entendeu? Ô, Binho, pode tirar a moeda aí do umbigo. Cara, não, mas eu acredito no que você está falando exatamente. Sobre essa. Não que eu não acredito, eu acho legal a parada de signo, acho religião. Teorias. Etc, teorias. Só que assim, igual você falou, você não pode se limitar a isso, né? Esquece. E principalmente, a gente falou até nos episódios anteriores sobre isso. Sobre como você pode mudar, porque tanto os ambientes como os acontecimentos fazem com que você mude. Então, tipo assim, não adianta você falar assim, cara, eu sou esse perfil, e aí por causa que eu sou esse perfil, eu vou caminhar nesse sentido. Ali, Não, você não é esse perfil, mas você quer caminhar para outro sentido, vai para um ambiente que faça você caminhar para esse outro sentido, né? Exatamente isso. A pessoa tem que fazer aquilo que ela precisa fazer naquele momento, né? Igual você fala, quem faz o que quer é criança, né? Quem faz... Adulto faz o que tem que ser feito. É isso. Anderson Luiz. Eu errei o nome do Anderson Silva, chama de Anderson Silva. Eu tenho teve um episódio passado que era o Estevam Souza, né, que tá fazendo comigo, que é o Estevam. Aí eu falei assim, tô aqui com meu parceiro Estevam Soares. Cara, não sei de onde que eu tirei Estevam Soares. O cara que chamou ele de Anderson Silva teve que dançar lá, né? Você viu? É isso. É isso, ainda bem que não errou, hein? Senão ia ter que dançar lá no teste. Anderson, acho que estamos chegando quase naquele ponto lá que a gente comentou lá atrás. Será que vai rolar mesmo ou não? Um verso de rodeio? Será? Vocês não vão fazer eu fazer isso aí, não? Vai ficar legal. Vamos fazer um pouquinho. Pera aí que eu não vou vai deixar gravar não, Felipe. Não. Vou ter que mandar lá na Já tá gravando. Não, tá gravando. Nós tem que fazer olhando pra câmera. Aqui, Felipe, Não, presta vou atenção. gravar, A galera tem que assistir o podcast. Não, mas eu vou deixar guardado aqui. Não põe não. Mas a Você vai fraternidade você vai mandar o link, você vai dizer, assiste aí que tem um Tem uma verso. narração. Tá. Aí no meio tem um verso do Anderson. Então, Então, assiste tá até o final. Tira isso aí. Eu queria mandar lá na fraternidade em primeira mão. Exclusividade. Não. Não pode? Tá bom. Posso fazer uma outra pergunta? Vai lá. Curioso, antes de você falar isso daí. Pera aí, pessoal, pera aí. Deixa eu gravar. Pera. Vamos falar um assunto. Cara, eu assisti a palestra sua de Curitiba, do Ex de Curitiba. E eu queria saber, assim, quando você monta a sua palestra, né? Monta não, né? Porque eu acho que você já hoje deve fazer sua palestra até dormindo. Mas, assim, quando você faz uma palestra sua, aquela questão das músicas, é você que escolhe, né? Sim. Cara, tem uma palestra sua que eu na hora que eu escuto a música, tipo, chorou. pai, pode ser. Rapaz,
Eu falei assim, cara, mas é um negócio, tipo, e você escolhe tudo, Anderson, você que monta tudo, tipo, você monta o texto, todos os meus toda essa treinamentos. parte. Eu vejo também alguns vídeos que você faz lá, hoje é tudo você que eu tenho uma os equipe, temas. obviamente tem uma nossa equipe de social media, equipe de marketing, mas essa linha de conteúdos, tudo é eu que monto. Cara, que show, até vi tô fazendo podcast aqui, então eu tenho estudado alguns podcasts, né? Daí ontem eu tava assistindo o Podpah com o Luciano Huck, velho. Cara, é 3 horas o programa lá que ele tá fazendo agora, domingão, né? Sim. Os caras falaram que ele escolhe tudo, cara. Tipo assim, ele que escreve, ele que... Olha que legal. E aí os caras falando, tipo, o jeito que ele monta, né? E a sua palestra é um programa. Você tem interesse também em estar entrando nessa parte, Anderson, no futuro? Tipo, televisão, programa, algo nesse sentido, assim? Não sei se eu tenho, mano. Acho que não. Não é. Sua área é business mesmo, é área empresarial, é mentalidade, comportamento do empresário. O seu público hoje, a maioria é empresário, né? Mas uns 70% é empresário. 70% é empresário, empreendedor, é galera que quer sair da mentalidade de escassez também. Essa é a galera que busca o próximo nível do desenvolvimento. Top. É isso aí, pessoal. Mas não vamos chegar ao fim, não. Isso é sacanagem, velho. Manda o verso então, Felipe. Faz. Não, tem que fazer uns 3. Você quer que eu faça a chamada pro locutor? Não tem chamada precisa. pro locutor, né? Você tem que fechar o olho, porque esse é um verso... você vai fazer chorar, vai colocar hipnose. De reflexão. Você consegue fazer uma hipnose aqui? Consigo, ué. No Felipe. Não, em mim não. Eu quero que você Vamos faça no fazer, Felipe. Vem aqui, Felipão. Não, eu não vou, não. Ó, eu acho que é isso. Ô, Bia. Eu acho que esse vai ser o episódio mais top. Não. Vou fazer, vem O aqui. Anderson vai fazer, você vai fazer. Vem aqui, só olhar nos meus olhos. Se o Felipe não quiser... Vem aqui, Felipe. Vem aqui. Faz com a Bia. Vem aqui. Vai, sai. O Felipe vai... Ele vai fazer uma hipnose, ele vai... Não, vou fazer com o Felipe. Eu vou hipnotizar ele tá com medo. Felipe. Não, vai lá. Vem aqui, Felipe. Vem aqui. Felipe. Olha aqui, é só você olhar, Felipe. Ó, o Felipe falou pra mim que nunca ninguém conseguiu. Ela não conseguiu. Não, então não vai conseguir também. Não é o hipnólogo que consegue. consegue. Vem aqui, vou hipnotizar você. Não, faz com o Fábio. Não, vai, Felipe. Vai hipnotizar Vamos falar o você. verso. Não. Para com esse negócio. Não. Hipnotiza primeiro. Faz hipnose com o... Não. Ou acho que o Bruno... Não, daí como que o cara vai... Depois você volta ele? O quê? Não, tem uns caras que entram em transe e não voltam, né? Faz com o Jonathan. Sério mesmo? Fazer uma hipnose, Entra rapidão. em transe profundo e não volta depois. Não, você acredita... Não faz. Você tem que querer. Se você não quiser, não entra. Você Não, quer? não vou fazer não. Vou fazer não. Não vai, Faz, não? Não, vou fazer não. Só dormir, Eu só. quero fazer com você. Vai, Felipe. Deixa ele fazer com você. Você tá com fone, velho. Aproveita. Ai, meu Deus do céu. Vai, é com Eu o não vai Felipe. conseguir fazer, não? Por que não vai conseguir fazer? Vai, Você eu não acho fez? que Você não não. fez esse curso comigo? Não fiquei observando, não, obedecendo os comandos. Vai, não. Felipe. Vai, Felipe. Cara, Não. vai. Faz com ele ali. Vamos fazer com você? Não Vamos fazer do dedinho? Vamos Vai, fazer. Vai do colar o dedo? Não, mas junta a mão certinho aí, ó. Junta a mão, ó. Você quer fazer ou você não quer fazer? Não, vai do dedo, vamos fazer. Você tem uma boa concentração ou você não tem? Claro que eu tenho. Felipe, você tem que ter uma boa concentração, Felipe. Ó, Vai. então vem aqui. Vai. Junta a mão aqui, ó. Aqui. Junta assim, Felipão, ó. Assim. Isso. Cruza o dedo em cima do outro. Tá lá. Cruza o dedo em cima do outro. Não é forçar. Não é eu que faço sentar. Deixa eu explicar uma coisa aqui primeiro. O que a galera erra muito? É pensar que hipnose é batalha de mente. Eu não tenho domínio sobre tua mente. Se você não quiser entrar em hipnose, você não vai entrar. Não tem o maior hipnólogo do mundo, não coloca ninguém em hipnose se a pessoa não quiser. E o que é hipnose? Hipnose é foco. Se a pessoa não tem foco, se a pessoa não tem criatividade, ela não consegue entrar em hipnose. Então, duas coisas dependem de hipnose: foco e criatividade. Se você não tem foco, você não tem criatividade, você não entra. Basicamente isso. Aqui ele tá metendo a pressão. Só pra mim não... Ó, vai. Junta aqui assim, ó. Vai lá. Ó. Foca no meio dos dois dedos. Imagina que são dois ímãs muito fortes que vão se atrair mais e mais. Mais e mais atraído, mais e mais junto. Quanto mais você tenta resistir, mais atraído eles vão ficando. Dois ímãs muito fortes que vão se atraindo mais e mais junto, cada vez mais atraído, cada vez mais perto, cada vez mais junto. Fica irresistível, quanto mais você tenta afastar, mais colado eles vão ficando. Eita, mais e mais junto, mais e mais colado, aqui. mais e mais perto, mais e mais junto. Agora imagina que eu tenho uma linha aqui e eu estou amarrando eles. Mais e mais amarrado, mais e mais forte, mais e mais junto. Quanto mais você tenta soltar, mais colado fica. Quanto mais você tenta soltar, mais colado fica.
completamente colado, totalmente colado. Você tenta soltar sem conseguir, tenta, mas não consegue. Quanto mais você tenta, mais colado eles vão ficando, mais e mais colado. Quanto mais você tenta, a palma da tua mão vai ficando colada, mais e mais colada. Quanto mais você tenta, mais colada ela fica. Tenta sem conseguir, tenta, mas não consegue. Quanto mais você tenta, mais colado fica. Isso aí é hipnose, ó. O Felipe ele já entrou em transe, tem que acreditar para isso aqui acontecer, senão não acontece. Acreditar que é um imã e quanto mais ele tenta, mais colado fica. Para você ver como que já tá roxo isso aqui, ó. A mão dele já está roxa, significa que está completamente colado, que ele está completamente em transe. Então, se agora eu falar para o Felipe, dorme, ele entra em transe completamente. Quanto mais colado fica, mais relaxado, mais profundo será. Vou contar até 3, você solta. 1, 2, 3. Solta, 3, abre os olhos, bem esperto, os 3, É isso aí, 8º episódio. Nada mais, nada menos. Não, tá faltando um negócio. Anderson. Suou aí, Felipão? Suei, eu tava tentando resistir, mas não dá. Não. O negócio do fone fica muito forte aqui. Cara, aí, ó. Ei, Felipão, achou que você falou pra mim que você não caía no negócio da hipnose, cara? Esse do mão aqui cai, né? Ó, e agora, Anderson, acho que nós estamos Mas isso chegando... aqui é foco, né? Porque a galera pensa o seguinte, o que a galera pensa? Eu vou ficar inconsciente. Não fica inconsciente, você fica consciente o tempo todo. Você não perde o consciente. Por exemplo, a hora que eu falei, fecha os olhos, ele não perdeu o consciente, ele só fechou os olhos. Foi a única coisa que ele fez. Ele está consciente, ele fechou os olhos, ele tirou o foco daqui. Se ele tirou o foco daqui, ele consegue soltar. Entendeu? É basicamente isso. Hipnose é foco seletivo. Top. E agora? Show de bola. Anderson Luiz aqui com vocês. Antes da narração... Deu uma aula de PNL, né, Anderson? Falou sobre inteligência financeira. Falou sobre... A gente falou sobre dinheiro, né? Sobre a importância que dinheiro traz sim felicidade, né, Anderson? O que mais que a gente falou? A gente falou sobre... Aposta, né? Teve uma aposta, nem lembrava dessa parte. Viu, acho que essa parte da aposta dá você pode cortar aí. Dá pra cortar? Não corta não. E agora, cara, eu acho que pra finalizar, Anderson, pra lembrar lá da origem, pra lembrar lá da terrinha, Anderson, daquele você lembra do cheiro assim, Anderson? Você acha que fazer uma hipnose, você lembrar do cheiro assim do... Lembra, né? Do rodeio? Do cheiro. Vamos fazer esse verso então pro Felipe. Vai lá, Felipe, tem que fechar os olhos. Adeus, papai, adeus, mamãe. Eu sou o filho que volta a bater na mesma porta que há muito tempo eu fechei. Quando fui embora chorando e aqui soluçando, papai e mamãe eu deixei. Hoje vejo a gaiola vazia do canário que um dia eu mesmo mandei soltar. Talvez o pobre passarinho volte agora ao seu ninho quando estou voltando ao meu lar. Vejo o meu cão policial latindo ali no quintal, nem mesmo me reconheceu. Vem lobo, vem ver seu dono que te deixou no abandono sem ao menos lhe dizer adeus. Já vai alta madrugada, vejo a janela fechada do quarto dos meus velhinhos. Talvez mamãezinha chora sem nunca pensar que agora seu filho está tão pertinho. Talvez pensam que eu morri porque nunca lhes escrevi desde a minha despedida. Abra a porta, papai. Não precisa dizer nada, sei que sua voz não sai cortada pela emoção. Papai, cadê minha mãezinha? Meu pensamento adivinha olhando nos olhos seus. Meu filho, chorando quero te dizer, sua mãe não pôde viver e foi-se embora morar com Deus. Igual uma flor entre espinhos no abandono murchou. Papai, vejo ali a fotografia da mamãezinha que um dia eu fiz chorar. Parece que ela me diz, filho, como estou feliz por ver você regressar. Parti para fazer riqueza, para tirar-me da pobreza, meu pai e minha mãezinha. Mas compreendi tarde demais que eram meus velhos pais a maior riqueza que eu tinha. Oh, potência! Show de bola, cara. Eu acho que, assim como os episódios anteriores, não poderia ser diferente com você, Anderson. Cara, eu agradeço você por estar mudando a vida de milhares de pessoas, mas principalmente aí por estar mudando a vida do meu maninho aqui, cara. Esse cara aqui que me acompanha, meu sócio, meu irmão. Hoje você é muito mais do que um palestrante para nós, do que um mestre, né? Você é um parceiro nosso, hoje é cliente do Grupo CVR. Além de ser cliente, o Felipe está lá junto com você, sempre, né? Tem até talvez projetos aí futuros. Cara, eu fico muito feliz e agradeço a Deus por existir pessoas igual a você, que transformam o mundo, que faz o que faz. E é isso, estamos chegando ao fim. Mano, obrigado por ter também
topado o desafio de fazer o episódio junto comigo. Sabe que eu te amo, É né? o primeiro mesmo, né? Tá. Sabe que eu te amo. Perdi a virgindade. E é isso, estamos chegando ao fim do 8º episódio do MachaCast X Business by Grupo CVR. Valeu, obrigado, viu, mano? Valeu, Deus valeu. abençoe, até mais. Show.